Temos ela aqui conosco, aqui cultuando ao Senhor. Eu espero que elas estejam cultuando. Né, irmãos? Nós fazemos esse momento para que eles possam cultuar conosco, para que as crianças possam aprender conosco a cultuar, para que você, pai, você, mãe, você possa ensinar o seu filho a cultuar o Senhor conosco. Para que você, pai, você, mãe dessa comunidade, possa ensinar o seu filho o que Deus está fazendo, como Deus se manifesta e que Ele está presente. Boa parte de nós não ensina isso aos nossos filhos. Quando eu digo boa parte de nós, eu digo boa parte da igreja evangélica brasileira. Não passa a consciência para os meninos, para as meninas, independentemente da idade, de que Deus está presente. Então eles crescem e quando eles fazem 18 anos, eles não sabem que Deus está presente. E não há nenhum significado. Mas nós acreditamos aqui na Igreja do Calvário que as crianças de colo, de peito, as crianças pequenininhas, as de 2 anos, as de 9 anos, os adolescentes, os pré-adolescentes, todos eles podem ter uma experiência com Deus. Nós acreditamos nisso verdadeiramente. E nós colocamos os nossos joelhos no chão para que o seu filho possa experimentar Deus. Eu não quero só que ele entenda o que a gente está pregando. Eu quero que ele experimente Deus. Então hoje, especialmente, eles vão ficar conosco aqui. Amém, queridos? Nós estamos na nossa série do Caos à Glória. E a gente está contando e recontando a história do Evangelho aqui todo o domingo, todo santo domingo. A gente vê um elemento da Escritura e a gente conecta o fio desse elemento por toda a Escritura para revelar como Deus nos salvou em Cristo Jesus e como Ele vai restaurar completamente todas as coisas na consumação de tudo, quando Ele voltar. Irmãos, isso é muito importante porque nós precisamos ter na mente que nós precisamos lembrar do Evangelho sempre. Se você reparar, a gente conta as mesmas histórias aqui quase todo domingo. Não as nossas histórias, tá, irmãos? Às vezes as nossas histórias também. Mas a história do Evangelho, a história da criação, a história de Deus, nós contamos aqui todo domingo. Porque para a gente isso é a coisa mais importante. Nós não enjoamos disso. Nós não temos aqui, desculpe se você vê que hoje recebeu uma mensagem muito reveladora, uma mensagem que, meu Deus, hoje eu quero sair daqui com o cérebro explodindo, com novas percepções sobre a minha vida. Me desculpe, não tem aqui muitas mensagens motivacionais ou alguma coisa desse tipo. Nós repetimos as mesmas mensagens aqui, não necessariamente as mesmas mensagens, mas o mesmo tema, todo domingo. Para a gente não é chato, para a gente é o Evangelho, para a gente é tudo, para a gente é tudo que nós precisamos. O Evangelho. Então nós recontamos e precisamos disso. Por quê, queridos? Por quê? Por uma razão. Nós esquecemos dele facilmente. Eu vivo falando aqui para os irmãos dessa comunidade, você que nos visita, saiba disso também como um segredo. Você, amanhã quando acordar, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que você deve fazer, mesmo que você não faça. Sabe o que você vai esquecer? Que Deus te ama. É difícil lembrar disso. Sabe o que você vai esquecer amanhã, quando você acordar? Que Jesus morreu por você. Você vai esquecer do sacrifício de Cristo. Você vai lembrar das suas tarefas. Vai lembrar do que é pecado e do que não é pecado. Mas de que Jesus morreu por você, isso aí vai ser difícil lembrar. Por isso que a gente está aqui hoje contando, para você lembrar amanhã. E você assistir também amanhã, não sei. A gente esquece facilmente do Evangelho. Nós nunca deveríamos nos acostumar com essa mensagem. Ela sempre deveria nos surpreender, nos maravilhar. De como Deus nos redimiu. E hoje é uma nova oportunidade do nosso coração ficar aquecido com essa mensagem. Eu digo isso porque nós somos bombardeados com muitas mensagens que se dizem cristãs e até evangélicas. Mas elas não contêm o Evangelho. A gente precisa nos reeducar no Evangelho. Talvez você passou anos e anos na igreja. Muito tempo na igreja. E esse tempo simplesmente foi sem o Evangelho. Mensagens que até tinham alguma coisa de Bíblia, mas não tinham o Evangelho. Hoje a gente vai aquecer de novo. E hoje a gente vai contar a história das vestes. E para isso a gente vai olhar o texto de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 25. Eu vou pedir para você abrir lá o texto, por favor. Gênesis, capítulo 2, versículo 25.
Primeiro livro da Bíblia, queridos, Gênesis, onde tudo começou. Diz assim o texto bíblico: ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O contexto desse versículo, até aí, irmãos, tá? Pode ir. Se quiser manter a Bíblia aberta, eu vou voltar em alguns outros textos, mas a gente vai ficar pelo menos nesse texto, por enquanto. O contexto desse versículo, queridos, é a criação do homem e da mulher no jardim. Adão e Eva. Eles foram criados por Deus, e como a gente já viu aqui, eles foram criados para se relacionar com Deus perfeitamente, carregando em si, domingo passado a gente viu isso, carregando em si a imagem de Deus. Neles, a representação do início de todos nós, de toda a humanidade, todos nós que estamos aqui. E aqui nessa passagem, em específico, é quando Adão e Eva se unem em amor, no casamento de Adão e de Eva. E o texto termina aqui dizendo que onde eles habitavam, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Essa era a vida no templo-jardim, no jardim do Éden, no lugar de adoração que Deus havia feito para o homem estar com ele. Isso é particularmente estranho para nós, saber pelado, né? Porque nenhum de nós ficaria bem pelado, se a gente ficasse andando por aí nu. A gente acha estranho quando, né? Primeiro, irmãos, ninguém vê normalmente uma pessoa nu andando por aí. Mas quando você vê, você fica achando estranho. Por isso que é estranho para a gente ver isso aqui. Mas esse elemento não está à toa no texto. Ele é muito importante para nós. E a gente precisa olhar mais profundamente para o que isso significa. No início, a nudez de Adão e de Eva no jardim não era um problema. Especialmente pelo fato de eles terem sido criados à imagem de Deus. Existe um salmo muito bonito, o Salmo 104, onde o salmista descreve Deus como revestido de glória e de majestade, coberto de luz como um manto. Essa é a descrição das vestes de Deus. Então, Adão e Eva, sendo feitos à imagem de Deus, refletiam de alguma forma essa glória e essa majestade. As vestes de Adão e de Eva eram a majestade e a glória de Deus. Assim, mesmo que houvesse nudez, então ali no jardim, não era uma simples nudez. Eles estavam cobertos por uma luz radiante de justiça, de beleza, de glória, sem motivo nenhum para sentirem vergonha disso. Havia uma harmonia profunda com Deus. Muitas vezes nós imaginamos e até brincamos que por culpa de Adão, nós não estamos andando pelados por aí. A gente fala isso, né? Se não fosse por Adão, a gente estava todo mundo pelado por aí, andando por aí. Sem vergonha. Como se isso fosse libertador. Andar por aí, pelado. Mas o texto não está levando a gente para esse lado. Quando o texto está dizendo aqui que eles estavam nus, algumas questões importantes são levantadas. Não necessariamente sobre a nudez, mas sobre as vestimentas. Sobre as vestes deles. Como seria isso? Eles seriam vestidos em algum momento? Quando seria isso se fossem? Será que eles iriam obedecer a Deus e confiar que Deus vestiria eles de alguma forma? De uma forma mais majestosa ainda? Ou será que eles tentariam se cobrir de forma própria? Será que eles fariam as roupas deles? Como que eles fariam as coisas? A vergonha seria algo que eles nunca teriam? Ou em algum momento eles teriam vergonha de andar nus? Essas são as questões que tem ali. E muitos de nós deixamos de pensar em algumas coisas da realidade do que teria acontecido se eles não tivessem desobedecido. Deus planejou que o Éden fosse não apenas um lugar bom, queridos, mas um lugar glorioso. E que Adão e Eva fossem transformados para refletir ainda mais plenamente a imagem de Deus. Adão e Eva deveriam passar de um estado inicial de glória, que eles foram criados, para um estado superior. Esse era o desenvolvimento que eles teriam sem pecado, até serem revestidos de imortalidade. À medida que eles obedecessem a Deus e cumprissem as instruções de Deus, o Éden se expandiria e a glória de Deus se manifestaria mais plenamente ainda em toda a criação. Se tivesse obedecido a ordem do fruto proibido, Adão e Eva teriam alcançado uma santidade e glória eternas, sem nenhuma mancha e sem nenhuma decadência. A gente já falou aqui algumas outras vezes que
não havia nenhum problema na árvore. Ela não era do mal. Até porque tudo que Deus criou, Ele mesmo disse que era muito bom. A árvore não tinha problema nenhum nela. A árvore era um teste. Era um teste de confiança. Porque Deus não cria robôs. A árvore seria dada a eles, mas seria dada por Deus a eles. Não conquistada ou tomada pelos esforços próprios. Em algum momento, o conhecimento do bem e do mal seria dado a Adão e Eva. Eles tinham que confiar que o tempo certo seria o tempo de Deus. Deus quer ensinar Adão e Eva a depender somente dele e da palavra dele. Mas não foi isso que aconteceu. O texto de Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão e Eva perderam a glória que Deus havia planejado para eles. Ao comerem do fruto proibido, eles tentaram se tornar como Deus, buscando vestir-se da beleza e da glória de Deus, mas sem depender dele. Pelos seus próprios atos, pelas suas próprias forças. Imediatamente, então, em vez de refletir a imagem de Deus, o Criador, eles passaram, naquele momento, a refletir a imagem do maior opositor deles, a antiga serpente, Satanás, o novo senhor deles. E agora essa nova imagem era vergonhosa, era desagradável, era cheia de desonra e inglória. Então eles começaram a ouvir o estrondo das passadas no jardim. Os irmãos já viram Jurassic Park. Eu tenho certeza que os irmãos já viram o Parque dos Dinossauros aqui. E tem aquela famosa cena onde todo mundo está dentro de um estabelecimento com medo do T-Rex, do Tiranossauro Rex, e aí tem um copo de água. E o copo de água começa a mexer. E todo mundo fica com aquela tensão, por quê? Porque está vindo o Tiranossauro Rex. Logo após que eles comeram, eles começaram a ouvir os estrondos das passadas no jardim. Alguém estava indo visitá-los. Deus visitava eles todos os dias na tarde. Ele amava fazer isso, mas naquele dia a visita seria diferente. Naquele dia a visita seria de uma forma que nunca aconteceu. E eles sabiam o que Deus tinha dito. Que no dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Agora pense como isso martelou nas mentes de Adão e Eva. Esse dia tinha chegado. E o texto diz que quando eles olharam para eles mesmos, eles se viram nus, pelados. E aquilo que não os envergonhava antes, agora traz vergonha. E o ponto mais importante, queridos, não é a nudez física. A gente precisa avançar um passo disso. Não é a nudez física. E a gente está pelado agora diante de Deus. Afinal, Deus sabia quem eles eram. A dificuldade é a exposição do caráter e a dignidade que foi perdida. Eles perceberam que a pior situação para alguém que pecou não é simplesmente ficar pelado, é estar nu e exposto diante de Deus que sabe todas as coisas. Então, eles foram correndo rapidamente para tentar se cobrir. Eles pegaram algumas folhas de figueira e se vestiram. Então, imagine que situação triste. Eles que foram criados para serem revestidos pela glória, pela justiça de Deus, agora o melhor que conseguiram foi pegar algumas folhas de figueira e se taparem. O problema, queridos, é que essas folhas simplesmente não davam conta do recado. Sabe quando você coloca uma roupa, você mulher vai saber muito mais, que o homem
O homem não está nem para isso. Bem, pelo menos alguns homens. Sabe quando você, mulher, coloca aquela roupa que não está legal em você, não te cai bem, ou ela começa a mostrar demais que você não queria mostrar, aí você fica toda hora, sabe, abaixando, toda hora tapando, ou não dá certo, você fica ajeitando toda hora, sabe, no seu corpo para ficar bem em você? Sabe essa experiência? Agora imagine Adão tentando segurar, puxando as folhas, sabe? Colocando as folhas no lugar certo, as folhas desse tamanhozinho assim. Eva colocando para ninguém aparecer, para ficar no lugar certo, porque elas eram inadequadas. Eles estavam tentando evitar a vergonha deles. Eles estavam tentando evitar que a vergonha deles ficasse à mostra. E a solução que eles deram para a vergonha deles era desconfortável, era inadequada, feita com as próprias mãos deles. E ainda por cima, não estava funcionando. Então o texto diz que eles se esconderam de Deus. Os versículos 9 e 10 do capítulo 3 de Gênesis são interessantes. Dizem assim: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando Adão explicou a Deus por que ele estava se escondendo, era de se esperar que ele mencionasse que comeu o fruto proibido. Onde você está? Ele podia ter falado assim: eu comi do fruto proibido e fiquei com medo e me escondi. Mas não. Em vez disso, ele disse: eu estava nu, tive medo e me escondi. O seu medo vinha da percepção de que ele havia perdido a semelhança original com o Deus justo e glorioso. Aquilo que dava direito a ele de estar na presença de Deus foi perdido. Bem, e agora? O que Deus fez então com tudo isso? Deus começa então a demonstrar como agora seria a vida depois do Éden. Fora do Éden, fora da presença dele. Ele demonstra juízo sobre o homem, ele demonstra juízo sobre a mulher, ele demonstra juízo sobre a serpente, que é o diabo, o juízo sobre toda a humanidade representados em Adão e Eva. Ele mostra as consequências da escolha de Adão e Eva e como isso seria terrível. Mas a maior consequência não era os problemas que a queda traria. A maior consequência era a separação de Deus. Eles não tinham mais Deus. Mas no meio de todo o juízo, existe um vislumbre de graça. Uma representação visível de que Deus não foi pego de surpresa ali. No versículo 15, do capítulo 3 mesmo, Deus dá esperança para o homem e para a mulher, de que viria um descendente, um homem que destruiria a serpente e o mal de uma vez por todas. Mas, para o efeito do nosso tema, o versículo 21 é crucial. Em vez de destruir Adão e Eva, Deus cobriu Adão e Eva. O texto diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Embora não fossem as vestes que teriam recebido se eles tivessem obedecido, essas vestes ofereceriam algum tipo de proteção para o deserto hostil que eles teriam que enfrentar agora fora do Éden e longe de Deus. As vestes também sugeriam que a possibilidade deles serem revestidos por Deus com beleza e glória em algum outro momento não estava completamente perdida. Então pense nessa cena, queridos. Ali, Deus mata um animalzinho. A primeira morte daquele jardim impuro. E ele cobre Adão e Eva com peles de um animal inocente.
E esse animal substitui a nudez de Adão e Eva. Deus estava dando uma indicação de como um dia o seu povo seria revestido de um esplendor real que ele desejava para nós. Bem, Adão e Eva deveriam governar sobre tudo. Esse era o papel original de Adão e Eva no Éden, como reis e sacerdotes, mas eles falharam em cumprir o seu propósito. Mas isso não frustrou o plano de Deus. Após isso, Deus instituiu um plano para levantar um representante que mediaria a presença de Deus para o seu povo. Homens foram levantados: Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E quando ele liberta Israel do Egito, ele coloca agora na nação, ele institui na nação o sacerdócio. Então havia o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, representando o povo. E esse sumo sacerdote tinha vestes gloriosas. Tinham vestes belas, refletindo que Adão e Eva deveriam ter recebido lá no jardim, mas não receberam. Mas apesar das suas vestes sagradas, os sacerdotes não conseguiram manter, não conseguiram mudar os seus corações, porque as vestes exteriores não têm poder para mudar as coisas interiores. Isso é normal, nós sabemos disso. Você pode se vestir da melhor forma possível, isso não tem poder para dizer quem você é por dentro. Ao longo dos séculos, inúmeros sacerdotes se vestiram dessa maneira, mas eles pecaram contra Deus. Isso levou à corrupção de Israel, destruiu o templo e eles foram expulsos da presença de Deus. E queridos, isso levou Israel à vergonha. Diante de todo mundo, foi vergonhoso. E falar de vergonha, a experiência da vergonha não é tão distante de nós, queridos. Ela é real para todos nós passamos vergonhas. Para alguns de nós ela é até pior. Para alguns de nós ela é uma experiência que nós queremos esquecer. A vergonha é uma experiência universal e feia. É a herança que nós recebemos desse dia triste, quando nós escolhemos viver longe de Deus. Talvez você esteja aqui hoje e a sua experiência seja hoje uma experiência de vergonha. Aquele sentimento doloroso que é causado por imperfeição, ou por algo que a gente não conseguiu alcançar, algum tipo de inconveniência que a gente passou, ou por culpa de algo que nós fizemos errado. Essa dor que nós sentimos, o que nós chamamos de peso na consciência, o medo de que nós temos de ser expostos, isso é a vergonha. São produtos desse lugar vergonhoso que a culpa gera em nós. A gente experimenta a natureza devastadora da vergonha, seja por algo que nós fizemos ou por algo que alguém fez conosco, ou por algo que nós fomos associados. Essa sensação de exposição, de humilhação, se manifesta de várias e várias maneiras, queridos. Como sentimento de inadequação, de inferioridade, de impureza. É isso que acontece. Simples, você sabe o que é vergonha? É aquilo quando você sente que você é evitado, que os rostos não olham para você, está todo mundo virado ao contrário de você, as pessoas te ignoram, tratam você como se você não existisse. Não é que isso é verdade, é que isso é que você sente. Você está nu, as pessoas todas estão olhando para você, é como se todos os olhos do mundo estivessem sobre você, mesmo que eles não estejam. Você não vale nada, é isso que pensa. Você tem pouco ou nenhum valor para aqueles cujas opiniões importam para você. Você se sente exposto diante de todos. Você se sente contaminado, você se sente indigno, você se sente excluído. E nós tentamos resolver a nossa vergonha. Nós também saímos por aí em busca das nossas folhas de figueira.
Nós encomendamos os nossos livros de autoajuda, compramos livros de autoajuda, 7 passos para a gente ter a nossa autoestima elevada. E a gente vai para essa coisa e entra no meio disso tudo. A gente faz plástica, harmonização facial. A gente, coloca máscaras para ninguém ver quem realmente nós somos por dentro. Tudo isso nós fazemos simplesmente para esconder quem nós somos e cobrir a nossa vergonha. Ou então a gente vai e começa a acabar com a realidade vergonhosa das nossas vidas por meio das boas obras. A gente vem, dá o dízimo muito alto, a gente vira mestre, a gente vira líder da igreja, que no dia que eu virar líder, virar mestre da igreja, fizer tudo isso desse jeito, aí sim a minha vergonha vai acabar. Mas tudo isso, queridos, são soluções falsas, são soluções superficiais, são soluções de curto prazo, que visam nos dar o sentimento de aceitação ou adequação, mas elas falham, porque folhas de figueira falham. Nós precisamos que alguém nos vista, nós precisamos que alguém nos cubra, nós precisamos que alguém nos proteja. Alguém que não pode ser afetado internamente pelas mesmas mazelas que todos nós, seres humanos, enfrentamos desde o começo da nossa história. Então, como a vergonha é muito dolorosa, a gente tenta correr para o fim da história logo. Sabe quando você está com muita vergonha, você quer que aquilo ali acabe. Então a gente tenta correr logo para lá, mas a vergonha raramente responde a soluções rápidas. É necessário tratar ela no lugar certo, na coisa certa, sem tentar fugir. E é aqui que nós voltamos para a história da Bíblia. No meio do pecado de Israel, da vergonha do povo de Deus, Deus levantou os profetas. E além da mensagem de castigo que eles carregavam, havia mensagem de esperança. Isaías, por exemplo, falou de um servo do Senhor que viria. Alguém que poderia dar ao seu povo coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. Mas quando? Como seria isso? Como que isso pode chegar até nós? Como que nós podemos ser curados da vergonha? Deus cumpre as suas promessas, amados. Um dia, em Belém, a promessa de Deus se tornaria realidade. Ali está um bebê. E o texto de Lucas diz que Maria deu à luz esse bebê e o envolveu em panos. Essa foi a primeira vestimenta de Jesus. As primeiras roupas de Jesus foram panos. Ele não foi vestido de roupas caríssimas, de vestes caríssimas, de pompa. Não. Ele escolheu se humilhar. Subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, ele se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus se vestiu com a vestimenta comum e perecível da carne humana. E a verdade é que ele fez isso para que a nossa nudez espiritual, a nossa exposição e a nossa vergonha fossem destruídas de uma vez por todas. Para isso, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, ele não sujeitou não apenas a nascer nu como um bebê. Na crucificação ele também foi desnudo. O texto de João, capítulo 19, versículos 23 e 24, nos conta o que aconteceu com Jesus no momento da cruz. O texto diz assim, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes. Uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, vamos tirar sorte para ver quem vai ficar com ela. Porque era cara. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram.
Jesus, na cruz, usando uma túnica única de um sacerdote, teve as suas vestes arrancadas. Ele experimentou a humilhação da nudez. Ele experimentou a humilhação que Adão e Eva experimentaram, para que você e eu possamos experimentar a glória de sermos vestidos no seu sangue. Agora nós somos cobertos pela paz e não pela vergonha. Jesus se identificou conosco na nossa vergonha, para que a gente possa se identificar com Ele, na graça dEle. Essa é a graça do Evangelho que está disponível para você, amigo e amiga. Você está nu hoje. Você está exposto. Deixa que Cristo vá em direção a você. Esse confronto da exposição, da vergonha, é necessário, é brutal, mas ele é necessário, porque até que enfrentemos a vergonha como ela é, até que enfrentemos o fato de ficarmos nus, nunca ficaremos cara a cara com a nossa necessidade desesperadora de que Deus nos vista. A solução para a vergonha, queridos, não é necessariamente ser exposto, é ser conhecido. Você sente vergonha? Você é tímido? Você tem problemas com vergonha? Você carrega coisas do seu passado? Você carrega coisas que você não quer que as pessoas saibam? Não necessariamente você tem que ser exposto. Você tem que ser conhecido. Essa é a diferença. E Deus quer conhecer você hoje. Na verdade, Ele quer que você seja consciente de que Ele te conhece. Parte por parte, partícula por partícula. Você que está aqui hoje, Deus conhece cada átomo do seu corpo. Jesus não expõe a gente, queridos. Ele nos conhece. E Ele está olhando para você agora. Então, te fazer um convite. Olha para Ele de volta. Coloque os seus olhos nele. Mire os seus olhos nele, porque Ele pode retirar a sua vergonha. E isso não é simplesmente para um dia qualquer. Ah, que legal que o pastor está falando lá na frente lá. Quem sabe um dia eu vou lá e faço isso. Não, queridos. Agora mesmo, se você se render a Ele, você será santificado, vestido, limpo e amado como nunca foi. As folhas de figueira que você construiu, elas vão embora, serão rasgadas. E o sangue de Cristo será a sua roupa. A Bíblia fala do impacto da gente encontrar Cristo, queridos. Especialmente nos termos de estar em Cristo, ressurreto com Ele, vivendo com Ele, unidos a Ele. Estando com Ele, a realidade da ressurreição já nos pertence. Então, queridos, estar com Cristo deveria mudar tudo. Você está em Cristo, você é alguém que se diz evangélico, você é aquela pessoa que fala assim, aceitei Jesus de todo o meu coração no dia tal. É isso que você é. Então você precisa entender a forma de viver uma vida que reflete a glória e o caráter de Jesus. Essa precisa ser sua roupa. Porque um dia você vai ser revestido completamente dessa glória. Você precisa se despir do velho eu e começar a vestir-se de um novo eu, com as qualidades de Jesus. E sabe qual é a cor dessa roupa? Sabe qual é o corte, o modelo dessa roupa? Essas novas vestes são caracterizadas, como a Bíblia diz, vestivos. Revestivos de quê? De misericórdia, bondade, humildade, paciência, mansidão, perdão e, acima de tudo, o amor. Essa deveria ser a sua grife. Essa transformação reflete a beleza interior, que é atraente para os outros. É isso que você deveria pensar. E amigos, isso está disponível hoje. Hoje. Quem precisa de roupa de marca, queridos? Se a gente pode se vestir de Jesus.
Quem precisa de marca, quem precisa de um símbolozinho aqui, eu me visto de Jesus e eu sou cheio do Espírito. Quem precisa? Quando a gente coloca o nosso foco em sermos vestidos desse modo, a gente fica menos preocupado, menos ansioso com a aparência que a gente tem diante das pessoas. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu não importo o que as pessoas falam de mim. Eu não importo nem com o que eu penso de mim. Eu me importo com o fato de que a minha roupa é a roupa de Cristo, é a justiça de Cristo, é o amor de Cristo, é o perdão de Cristo. É isso que me importa. As minhas vestes estão limpas e elas estão puras. E isso faz com que eu seja abraçado pela esperança de que me será dado novas vestes para sempre. Não somente vestes materiais, mas principalmente e fundamentalmente a imortalidade. É isso que Paulo nos explica na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 1-4. Ele diz exatamente assim, eu quero que você guarde no seu coração. Sabemos que a nossa casa terrestre, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos por uma nova habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo descreve a vida presente como morar numa tenda. Numa tendinha, que é temporária, que é vulnerável. E ele descreve a nossa vida futura como revestir-se de uma habitação celestial, quanto como vestir uma roupa nova. Ele não quer que nós sejamos encontrados nus. Essa roupa nova que Paulo está falando é a vida eterna. É a imortalidade, é a vida eterna para sempre e sempre com Cristo. Então, querido, se você se sente indigno do amor de Deus, você tem duas direções que você pode se voltar. Você pode se voltar para dentro e ficar procurando dentro de si uma forma de vencer a vergonha, que eu já digo para você que não vai funcionar. Ou você pode se voltar para Cristo e descobrir em Cristo que Ele tem um coração para aqueles que estão envergonhados, para os indignos, para os excluídos, para os pecadores e para aqueles que querem deixar a sua culpa. E Ele promete que vai vestir você de sangue, graça e perdão. Feche seus olhos, você vai ter um tempo para meditar sobre essa realidade.